E aí, pessoal, boa noite. Começando aqui a nossa live, mais uma live. Desafio Aquecimento Super Hábito. Quem ainda não se cadastrou, link está aqui na bio do Instagram. É um desafio onde eu vou ensinar vocês a criar o hábito de ler, independente se você já lê muito, se você procrastina a leitura, não conseguiu terminar o livro. Então, link na bio do Instagram. E também serve para quem já tem o hábito, mas quer aplicar o conhecimento dos livros e não consegue, ou porque não guarda, ou porque não memoriza, ou porque não conhece nenhum método aí que ajude nesse aspecto. Então esse desafio aqui começa dia 31 de maio, terça-feira, às 8 da noite, e o link da aula vai ser só para cadastrados. É gratuito, quem quiser é só ir aqui no meu perfil, clicar no link que você vai já ser direcionado para uma página e lá você vai ser guiado ali. Meu time vai te mostrar como você vai assistir essas aulas para finalmente você criar esse tão sonhado hábito e criar ele de uma forma consistente, né? Que você consiga pegar o conhecimento dos livros e transformar ele em resultado. E a live de hoje é de um tema que muitas pessoas aqui me pedem. As pessoas aqui elas querem saber, muitos de vocês aqui querem saber como sentir menos sono na leitura. Será que é normal? Será que é uma coisa que dá para melhorar? Por que será que isso acontece? E eu sei trazer para vocês aqui alguns conceitos, porque é uma coisa que não pense vocês que eu nunca passei por isso, tá? Não pense vocês que eu nunca me deparei por essa situação. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu sempre tive concentração na leitura, que eu sempre consegui ler sem sentir sono. E eu vou te falar que teve um livro que me ajudou muito a ter algumas estratégias que me ajudassem nesse sentido, que é o livro A Única Coisa. Não sei se algum de vocês já leu esse livro, mas esse livro aqui ele fala muito sobre esse assunto, que é a questão de você pegar a sua única coisa e brindar ela, você conseguir direcionar seu foco para ela. E eu vou direcionar esse assunto, que seria a única coisa que o livro fala, para a leitura. Então quem lê o livro deve ter notado que no final dele tem algumas dicas lá que o autor dá, inclusive algumas dicas para você sentir menos sono, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ser o mapa dessa aula de hoje. A nossa live tem geralmente 30 minutos, tá certo? Então eu vou contar para vocês aqui mais ou menos qual que vai ser o conteúdo que vocês vão aprender aqui hoje. Primeira coisa, gente, o processo do sono no campo fisiológico, ou seja, o que você pode fazer para sentir menos sono, não somente na leitura, mas, cara, no trabalho, seja alguma atividade que você vai fazer e você sente que você fica muito cansado, que você fica com muito sono. Então o tópico 1 da aula vai ser esse, tá certo? Depois, a gente vai falar o que você pode fazer na leitura para conseguir ter menos sono durante a leitura. Algumas estratégias que eu utilizo na minha rotina de leitura. E a terceira e última parte da live eu vou trazer aqui como que o livro A Única Coisa explica e qual dica que ele dá para que você consiga ter mais foco na leitura. Porque isso aqui é um livro que fala muito sobre foco, não somente na leitura, na vida em geral. Só que eu vou pegar o ensinamento dele e vou direcionar para a leitura. Beleza? Então é uma live bem dinâmica. Anote, tá? Prometo que não vai ser muito maçante, o conteúdo vai descer tranquilo para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa, tratando esse assunto de uma forma mais abstrata, o que acontece? Quando você sente muito sono, ou quando você vai ler, ou quando você vai fazer alguma atividade, o primeiro sintoma pode ser que você não está dormindo horas o suficiente. Então, por exemplo, você está acostumado a dormir 5, 6 horas por noite. A maioria dos médicos dizem que essa quantidade de horas é uma hora que vai comprometer o seu dia. Eu entendo que muitas pessoas não têm opção, né? Muitas pessoas aqui às vezes não conseguem dormir mais do que 7, 8 horas. Mas quem tiver essa opção, saiba que ajudará muito. Inclusive tem um livro, né, o Porquê Nós Dormimos, que ele diz que pessoas que dormem menos de 8 horas têm mais propensão a ter infarto, a ter depressão, a ter algumas doenças crônicas, a ter derrame. Então vocês percebem que o sono ele é muito importante e muitas vezes, isso eu sinto comigo, tá, gente? Eu sinto que às vezes quando eu vou ler
e eu dormi, sei lá, 6 horas na noite anterior, cara, eu tenho que me encher de café, porque é normal. O meu treino no CrossFit, na academia, rende menos. Então, tentar dormir às 8 horas, eu diria que é o primeiro passo, tá? Se você tem essa possibilidade, se você consegue. E segundo você dormir bem, porque não adianta você dormir 8 horas e seu sono não ser bom. E tem um parâmetro que você pode utilizar para saber se o seu sono foi bom ou não, que é você entrar no estado de REM. O livro Por que Nós Dormimos, ele fala o seguinte: o estado de REM é o estado de quando você está totalmente relaxado. É quando o seu sono entra num estágio que você consegue descansar mais. E esse estágio, geralmente, né, que chama REM, ele se dá, por exemplo, quando você sonha. Quando você sonha de noite, é porque você está num estado ali que você conseguiu dormir bem, que você conseguiu descansar mesmo. Então, se você acorda de manhã e lembra do sono da noite anterior, do sonho, provavelmente você dormiu bem. Provavelmente você chegou no estado REM, que é o estado melhor aí que tem para você conseguir dormir e descansar efetivamente, tá? Então, a parte fisiológica, basicamente, gente, é essa: dormir bem e tentar dormir 8 horas, tá? Esse aqui seria o primeiro princípio, assim, para você sentir menos sono na leitura ou em qualquer lugar. Tá? E tem alguns livros que você pode ler que vão te ajudar nessa compreensão. Por que Nós Dormimos? Mude Seus Horários, Mude de Vida, que é um livro que fala muito também do seu ritmo circadiano e tudo mais. Então, basicamente seria assim, o princípio básico para você conseguir se sentir menos cansado na leitura ou em qualquer outra questão, tá certo? E aí tem um segundo ponto, que é o ponto da alimentação. Gente, não sei se vocês sabem, tá? Eu não sou pagar de nutricionista não, tá? Mas é que essas coisas muitas vezes a gente consegue aprender nos livros, e eu sempre gostei de estudar isso. Eu acho que se tem uma faculdade que eu quase fiz foi nutrição, que eu sempre gostei muito de acompanhar alguns nutricionistas aqui na internet, o próprio Dr. Baracate, Juliano Pimentel. Então, assim, eu sempre tento estar por dentro porque eu acho que tem muita correlação, produtividade, leitura e foco, né? E a própria alimentação nisso tudo. Só que tem um dado de muitas pesquisas que foram feitas que diz que 90% da sua serotonina, né? O que é a serotonina? A serotonina é o hormônio do bem-estar. 90% é produzido no intestino. Então, se seu intestino trabalha mal, ele produz pouca serotonina, e essa serotonina faz você se sentir indisposto. E até tem outros estudos que dizem que 38% das pessoas que têm depressão, elas têm alta inflamação no intestino, que é falta de, consequentemente, uma serotonina. Então, quando a gente fala de hormônio, cara, muita coisa em relação à alimentação interfere. Então, o que você precisa analisar nesse caso, né? Pô, você está dormindo bem? Você está comendo direito? E comer direito, galera, é você tentar ali carboidratos mais leves, né? Pô, em vez de comer arroz, tentar arroz integral. Em vez de comer só arroz, uma batata doce de vez em quando. Isso tudo aumenta o seu nível de energia. E mais pra frente, quando eu falar pra vocês o método que a única coisa explica, pra gente ter mais foco e menos sono na leitura, vocês vão perceber que essa coisa do carboidrato volta, tá? No final da live eu vou falar sobre isso. Então, é como a Márcia falou aqui, o nosso cérebro, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se você não está tendo muito bem-estar, se você não está se sentindo disposto, pode muito sim ter a ver com a questão da sua alimentação, com a questão do seu intestino, tá certo? E aí, a gente vem para uma parte que a gente agora vai para a leitura. Então eu falei aqui de algumas coisas fisiológicas, né, para você dormir melhor. Uma dica também a mais aí que eu dou para dormir melhor é o seguinte: os viciados em café aí, a meia-vida do café demora 8 horas para sair do corpo. Então se você dorme ali 10 da noite e toma café 4 da tarde, a cafeína ainda está no seu corpo. Ela vai sair do seu corpo meia-noite. Então isso é uma coisa que eu comecei a evitar. Eu me enchia de café assim o dia todo. E hoje em dia, quando é 3, 4 da tarde, eu já paro de tomar, porque eu sei que 8 horas depois o café ainda vai estar no corpo. Infelizmente, né? Eu sou viciado em café, cara, eu gosto muito, eu tomo aqueles super coffee da vida, mas eu tento evitar tomar isso daí muito próximo ali das 4, 5 da tarde, que aí já está quase 8 horas antes de eu dormir, beleza? É isso aí, Gilberto, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então cuidem dele. E sobre a leitura, gente, o que eu gosto de fazer? Agora, falando um pouco da minha rotina, tá?
Inclusive, quem lê o livro Clube das 5 da manhã, quem já leu o Milagre da Manhã, também tem muito dessa questão aí que vocês vão ver aqui. Quando você faz exercício pela manhã, você tende a ter um dia muito mais produtivo. Por quê? Porque imagina o seguinte, os estudos dizem que o seu corpo, quando ele acorda de manhã, se você não manda um estímulo para ele, no sentido de, cara, ó, você acordou, cara, começou o dia, ele fica meio ainda em estado sonolento, ele custa, né, a pegar ali no tranco. Então o que você pode fazer? Cara, faz 15 minutos de exercício, faz uma flexão, sei lá, 10 flexões, não precisa ir para academia. Eu, por exemplo, vou no CrossFit meio-dia ou de noite, eu nunca vou de manhã. Mas de manhã eu faço uns alongamentos aqui que muitas vezes soa mais, eu transpiro mais do que no CrossFit de vez em quando. Né? Uns alongamentos meio que de yoga, assim, uma parada que deixa você mais ligadão, que ao mesmo tempo que você alonga, você acaba se cansando um pouco, chega até a transpirar. Eu gosto de fazer para o meu corpo entender que eu acordei. Eu também gosto de tomar um banho gelado, aquele banho, cara, gelado mesmo. Às vezes, cara, dá uma despertada muito boa e só depois disso que eu vou ler. Eu tomo meu café, né? Você pode tomar um chá verde se você não gostar de café. E você também pode utilizar no café o TCM. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um tal de Super Coffee, né? Que é o Bulletproof, que é um café que ele é mais, ele energiza mais do que um café comum, porque você coloca óleo de coco nele, um óleo de coco que chama TCM, né? De vez em quando eu posto nos meus stories aqui. Aquilo faz com que a cafeína ela vai sendo diluída no seu corpo mais devagar. Então você fica mais tempo com ele no corpo. Então você fica mais disposto. Né? Então é uma parada que você pode fazer também. Então, ó, exercício, café, chá verde, se alimentar bem durante o dia, tudo isso ajuda você a sentir menos sono na hora da leitura. Agora, tem algumas coisas que você pode fazer na leitura para deixar ela mais dinâmica, porque se você for parar para pensar, a leitura ela é uma atividade um pouco maçante. Por quê? Porque, cara, a leitura é como se ela fosse uma meditação, né? Imagine que a leitura é como se ela fosse uma meditação. Então, por exemplo, quando você está lendo, você está relaxadão ali. Então é comum que você tenha sono. Agora, se você pega uma caneta, por exemplo, como essa, deixa eu ver se eu acho aqui a minha caneta marcada. Sim, caneta, ou então usar esses marcadores de página aqui, tá vendo? Tudo isso ajuda que você tenha uma leitura mais dinâmica, porque, cara, você ficar só lendo vai te dar sono. Então, se você começa a anotar algumas coisas no livro, se você, por exemplo, pega uma caneta dessa daqui, ó, e começa a passar, né, o olho em cima dela durante a leitura, não sei se vocês têm esse costume, né, de usar algumas ferramentas enquanto você lê. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo aqui o livro Aprendendo a Aprender, até achei a caneta aqui, ó, se liga, essa caneta aqui, tá vendo? É uma caneta que eu uso muito e ela faz a leitura ser mais dinâmica. Por quê? Porque enquanto você está lendo com essa caneta, você está mandando mensagem para o seu cérebro de, pô, eu estou focado aqui, eu estou lendo, mas eu estou com foco maior nesse conteúdo. Tanto é que de manhã ó, eu fiz umas anotações aqui, ó, tem até os post-its aqui do livro que eu estou lendo, aí eu sempre passo a caneta marcar texto, aí eu também anoto algumas coisas na minha caixa de ferramenta, entendeu? Então isso aí faz com que a leitura não seja aquela coisa maçante. Sabe aquela coisa de, putz, estou lendo e tem grande chance de você sentir sono, porque realmente é uma atividade que requer pouco esforço, né, se você for parar para pensar. Quem usa Kindle, cara, você pode fazer as anotações no próprio Kindle. O Kindle tem essa opção, eu já tive Kindle. Você seleciona lá um pedaço do Kindle e aí você consegue selecionar alguns trechos e até dar alguns nomes para aquela nota. Então, pô, essa nota aqui eu anotei por conta disso, por exemplo. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava lendo esse livro aqui, Aprendendo a Aprender. E tinha um termo que o livro explica, que é a questão do foco difuso. É a forma como você aprende. Tem duas formas de aprender, o modo focado e o modo difuso. O que acontece? Quando eu li esse trecho, eu entendi o que a autora quis dizer, só que eu fiz questão de anotar aqui, ó, coloquei aqui, ó, estudar sobre estado de atenção concentrado, que é justamente essa parte lá que o livro explica. Cara, só de eu ficar anotando, de eu ficar interagindo dessa forma, faz com que o sono vá um pouco embora. Né? E ao mesmo tempo vai fazer você, cara, aprender muito mais, vai fazer você se concentrar muito mais. Porque a sua leitura, ela basicamente está sendo uma leitura mais ativa. Né? Você ficar só lendo, gente, realmente é maçante. Né?
Agora, uma outra coisa que você pode fazer, tá? Tomar notas, usar caneta, vocês entenderam que são coisas que podem te ajudar. Uma outra coisa que você pode fazer também, cara, é você, sempre que terminar ali um capítulo, por exemplo, você fechar o livro e você, sei lá, descansar 5 minutinhos. Usar mais ou menos a técnica Pomodoro. Quem aqui conhece a técnica Pomodoro? Dá um salve aqui, porque eu acho que é um conteúdo que vocês já conhecem muito. Tentei trazer aqui um conteúdo mais exclusivo, mas se eu ver que vocês não manjam, eu falo deles para vocês. Que é uma técnica assim que, cara, eu já vi muita gente falar sobre isso, entendeu? Já vi muita gente falar a respeito o Adevaldo conhece, por exemplo. O Café com Ritalina também. É você ler durante 25 minutos e aí você descansa 5 minutos. Aí você lê por mais 25 minutos e descansa por 5 minutos. Mas qual que é a pegada aqui que vocês podem fazer? Tem gente que não consegue ler 25 minutos seguidos. E aí até chegar nos 25 a pessoa sofre. Então o que você pode fazer? Diminui. Faz Pomodoro de 15. Né? Começa um pouco menor. Para quem não conhece, como que funciona a técnica? Você faz uma atividade concentrada por 25 minutos e depois você descansa 5 minutos. Aí você volta e lê mais 25. Né? Aí você pode fazer, o certo é você fazer 3 ciclos, né, de Pomodoro. Mas para quem está começando agora, eu acho meio puxado você fazer três ciclos disso. Então faz um, cara. Pô, lê 20 minutos ou lê 15 minutos e descansa um pouco. Depois volta para a leitura de novo. Esses espaços que você vai deixando, esses 5 minutos que você descansa, ele acaba fazendo o seu cérebro descansar um pouco. E por mais que a leitura não seja algo que você tenha muito trabalho, não requer tanta energia, sim, ela cansa o cérebro. Tanto é que se você perguntar para a pessoa que fez uma prova do Enem o quanto que ela sai cansada da prova, talvez ela saia mais cansada da prova do Enem do que ela correr 5 km. Por quê? Porque, cara, pensar, raciocinar, ler, cansa pra caramba. Então, ó, café, chá verde, tentar fazer exercício antes de ler e durante a leitura tentar utilizar uma técnica Pomodoro, tentar usar a caneta enquanto você está lendo, ó. Pô, pega a caneta e começa a ler dessa forma aqui, ó, sabe? Passando aqui assim a caneta, ó. Vai mirando na caneta e vai lendo. Isso faz com que você fique mais ativo na hora, tá? Agora a dica principal que eu queria trazer aqui, gente, que aí é a respeito do livro A Única Coisa, pra gente fechar a live de hoje, é o seguinte, ó. Galera, o livro A Única Coisa, ele fala o quê? Ele fala que você tem que proteger a sua única coisa. E aí, para proteger a sua única coisa, o que você faz? Você começa a organizar a sua única coisa, no caso que você escolher, né? A única coisa ela pode ser qualquer objetivo ou meta que você tenha, então você vai escolher aquilo. E nesse exemplo de hoje eu vou dizer que a única coisa é a leitura. E aí o livro fala assim, cara, para você proteger a sua única coisa, você precisa entender que força de vontade ela é como se fosse uma bateria. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem uma bateria. E conforme você vai vivendo o seu dia a dia, vai fazendo as suas coisas no seu dia, a sua bateria ela começa cheia e ela vai esvaziando durante o dia. Então, por exemplo, você começa o dia com maior disposição. De noite, você já percebe que você está mais cansado. Então, às vezes, por exemplo, que eu vou no CrossFit de noite, que é o caso das 9 horas, que eu vou daqui a pouco, cara, o meu treino já não rende tanto como o meu treino do meio-dia. E a gente tem mais tendência a procrastinar quando faz as coisas de noite. Por quê? Porque de dia a sua bateria está cheia. E aí, qual que é a ideia que o livro A Única Coisa traz? Como que você faz para tentar deixar a sua bateria mais cheia por mais tempo? Ele fala muito da alimentação. Ele fala que você, por exemplo, evitar fritura, evitar alimentos muito pesados, evitar muito arroz, por exemplo, que é um carboidrato mais pesado. Então ele fala tudo isso para quê? Quanto mais você conseguir cuidar da sua alimentação, mais você vai ter uma bateria mais durável, vamos dizer assim. E aí, nesse caso, a sua força de vontade muda. E o que eu dou de conselho para vocês? Pessoal, você lê pela manhã, você vai ler um horário que a sua força de vontade, a sua bateria, ela está mais cheia. Já parou para pensar nisso? Se você sabe, né, que de manhã a sua força de vontade é maior, sua bateria ela está maior, pegue atividades que você vê, que você tem dificuldade de fazer, que você sente sono, que você sente cansaço, e joga para esse horário do dia.
beleza? E aí, qual que é a dica, né, que eu dou pra vocês aqui? Pô, tenta ler pela manhã. Isso é por isso até que Milagre da Manhã, Clube das 5 da manhã, esses livros, eles falam que de manhã, cara, você vai ter mais energia. E ler, gente, não é uma tarefa simples. Se você quer realmente ler, assim, ó, anotando, estudando, tendo resultado, eu diria que você tem que fazer isso no horário que você tem mais capacidade de fazer isso. Então você tentar alocar a leitura de manhã fica melhor. Agora, se você lê para relaxar, uma história, uma coisa do tipo que você não vai se cobrar, tipo assim, eu não preciso ter resultado com esse livro, eu só quero ler, Rafael, pro hobby. Cara, você pode ler qualquer horário do dia. O conceito que eu trago aqui são para pessoas que têm dificuldade de aplicar, que têm dificuldade de aprender. Né? Que inclusive o desafio Super Hábito é para isso. E as pessoas que respondem as pesquisas, não sei se alguém aqui respondeu a pesquisa, que eu mando para vocês por e-mail, do que vocês querem aprender no desafio, cara, a resposta que mais aparece para mim é: Rafael, eu não consigo me concentrar, Rafael, eu não consigo aplicar a leitura no dia a dia, Rafael. E tudo isso, gente, está em função de você ter uma leitura que você não aproveita tanto, que é pela falta de concentração, pelo excesso de sono, pelo excesso de cansaço. Então, quando você começa a meio que parafusar essas pequenas coisas, né, deixar a caixa de ferramenta mais alinhada, a sua leitura vai para o outro nível. Então, se você tem, que nem a Carol comentou aqui, que ela tem dificuldade, por exemplo, de aprender. Cara, muito disso vai porque talvez ela não se concentre direito. Talvez a leitura para ela assim, não encaixa direito, entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês assim, talvez a dica principal é essa, assim, cuidado antes, né, dos cuidados básicos, alimentação, sono e tudo mais, e na hora de ler, encarar a leitura como um estudo. Pô, é como se você estivesse indo para uma sala de aula, assistir uma matéria, né, você tem que ir com um pouco mais de foco. Então a Ruth, por exemplo, lê pela manhã, porque para ela é melhor ler pela manhã. Eu também acho que de manhã a leitura rende mais, tá? Agora, tem um conceito, gente, pra gente finalizar, que muitos de vocês perguntaram hoje nos meus stories, porque eu postei esse papel aqui, e aqui tá como caixa de ferramentas, tá vendo? Eu anotei algumas coisas aqui na caixa de ferramentas, e aqui tem um plano de ação, que é uma outra coisa, que é a carteira. O que acontece? Eu sempre digo que os nossos livros, eles têm um papel de duas coisas. Ou você lê um livro para te motivar, você vai ter alguns ensinamentos ali que vão te motivar, ou você basicamente vai ler um livro para aprender alguma habilidade nova. Então esses são os dois tipos de coisa que eu anoto na minha caixa de ferramentas. Coisas que, algumas frases, alguns trechos que me motivaram, e ao mesmo tempo algumas coisas que eu preciso levar para a minha vida para usar um dia. Então, por exemplo, hoje, nesse livro aqui da Barbara Oakley, o Aprendendo a Aprender, essa releitura que eu estou fazendo, eu peguei lá dois conceitos que eu quero estudar mais, que é o modo difuso e o modo focado no aprendizado, para depois estudar no YouTube. Então, eu coloquei essas coisas na minha caixa de ferramenta, eu posso usar um dia na minha vida e, ao mesmo tempo, eu posso estudar mais esses tópicos. Então, uma dica que eu te dou, uma tarefa que eu dou aí como lição de casa, é amanhã ou hoje, quando você for ler, sempre que você terminar a leitura, você tentar colocar alguma coisa na sua caixa de ferramenta. Beleza? Então, eu li lá o livro Milagre da Manhã e lá falou, por exemplo, que se você fizer visualizações de manhã sobre os seus objetivos, isso ajuda você. Cara, leva isso com você. Comente isso com alguém. Explique isso para alguém. Isso aí faz você fixar também mais. E isso aí torna a leitura mais ativa, a leitura menos cansativa, a leitura tem mais progresso, beleza? Então, essa live vai ficar gravada, você pode assistir depois, você pode ver depois a live novamente. E eu quero agora aqui falar do desafio dessa aula e falar quem foi a vencedora de ontem, que foi a Cleice Câmara. Não sei se ela está online aqui, mas a resposta dela lá sobre o livro, sobre o método Bill Gates, foi a melhor resposta. Gostei bastante. Então, Cleice, manda para mim o seu endereço, que todo mundo, galera, que ganhou os livros dessa semana, eu farei o pedido amanhã, então já manda o endereço hoje, Cleice, que aí vai tudo numa leva só da galera que já ganhou, beleza? Vai chegar direto da loja para casa de vocês. A Cleice está online aí, ó, ela mesma, reconheci pela foto. A Bruna comentou de colocar a leitura em prática. Bruno, o primeiro passo, se concentrar na leitura. Quando você começar a se concentrar mais na leitura, você vai perceber que você vai aprender mais. E aprendendo mais, você vai basicamente ter aí um salto na hora de aplicar. Vai ser mais fácil você aplicar. Né? A Cris perguntou sobre a caixa de ferramenta.
Essa caixa de ferramenta aqui, Cris, o que acontece? É do método, né? O método Conhecimento Sem Limites na Prática, que é um método onde eu ensino meus alunos a aplicar o método no dia a dia deles, tá? E aí, esse template aqui é para quem tem acesso lá à tribo Quem Lê Enriquece, mas o que você pode fazer é pegar uma folha sulfite mesmo e fazer assim um retângulo, por exemplo, assim, ó, que eu fiz aqui um bem feio, né? Mas fazer um retângulo para ficar uma espécie de caixa de ferramenta e você faz do seu jeito, né? Importante é você entender o conceito da caixa, que é você transportar as principais informações que você quer pegar daquele livro para você aplicar no dia a dia ou para você estudar mais sobre ele. Porque às vezes o que você aprende no livro não vai te dar 100% de base naquele assunto, você vai precisar beliscar outros lugares. Então às vezes é mais fácil você procurar um conteúdo no YouTube do que ler um livro somente sobre aquilo. E aí o cara que está te explicando no YouTube vai ter a visão dele, vai ter outros pontos de vista, e isso aí talvez ajude até você a aprender mais. O meu canal do YouTube, Reginaldo, chama Quem Lê Enriquece. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui, parece que tem a Priscila, ó. Não sei se ela perguntou alguma coisa. Quanto tempo é indicado para ler um livro? Livro do Will, por exemplo. Cara, eu diria assim, Priscila, que eu não gosto muito de me atentar a isso, porque eu acho que vai de cada um. Tem pessoas que demoram um mês para ler um livro como esse, inclusive o livro do Will está ali atrás, ó, tá aqui atrás. Eu lembro que eu li ele em uma semana, é um livro que tem mais ou menos quase 400 páginas, mas é um livro bem fácil de ler porque é uma biografia. Biografia você consegue ler meio que mais rápido porque é uma história, né? Eu diria que quem conseguir ler um livro desse em menos de 15 dias tá com um nível de leitura muito bom. Tá com uma boa concentração, tá com uma boa didática, porque tá conseguindo avançar bem, né? Agora, pessoas que talvez nunca leram nenhum livro, cara, de repente seria melhor você demorar um mês. Não tem nenhum problema nisso. É que as pessoas desistem, né? Quando demora muito para terminar o livro, a pessoa larga o livro. Ela quer terminar logo, o livro não acaba, ela quer ir para outro e fica nesse loop. Mas eu diria que de 15 dias a 30 dias está um tempo bom, tá? Vamos dar uma relembrada na aula então, uma revisão zona. Teve gente que pediu revisão aí. Então vamos lá. Primeiro eu falei sobre fisiologia, você mudar a forma como você dorme, a quantidade de horas que você dorme, a qualidade do sono, tá? Ao mesmo tempo também cuidar do intestino, tem muita relação, né? Serotonina, hormônio do bem-estar, e esse cansaço muitas vezes acaba prejudicando na leitura. Coisas que você pode fazer na hora de ler. Então, antes de ler, faz exercício, toma café, toma um chá verde. Certifique-se de que você dormiu bem na noite anterior. E, na hora da leitura, use caneta, use a leitura mais ativa. Faça da leitura algo que não envolva só um sentido, que é a visão. Use o tato também, né? Leia em voz alta, se for o caso de você achar que você se concentra mais. Então, basicamente seria esse o resumão aí. E fazer as coisas que você tem que fazer, principalmente a sua leitura, quando a sua força de vontade está lá no talo, que é quando você acorda, tá certo? E aí, quero combinar com vocês uma coisa, gente, ó. O livro É a Única Coisa, tá? É um livro que eu vou estar dando hoje como brinde, tá? Como presente, para quem comentar aqui nesse vídeo que vai ficar salvo. Eu vou publicar essa live aqui daqui a pouco. Eu quero que vocês coloquem lá uma coisa que você vai aplicar. E por que você vai aplicar, tá? Vai valer duas coisas, quem comentar melhor e quem eu ver que comentou primeiro. A Cleice eu vi que comentou logo no comecinho, então ela já ganhou o prêmio. Além da resposta dela ter sido boa, eu vejo que ela, tava na live, acabou a live, ela já comentou. Isso também é um critério que eu utilizo, tá certo? Então coloca, Rafael, eu vou aplicar tal coisa que eu aprendi na live, é o que vale, beleza? Só que não é o meu, tá, gente? O meu tá riscado, tá feio, caiu café nele. Eu quero um livro novo para vocês, eu compro direto da loja para vocês, Americanas para vocês. Beleza, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mande agora uma pergunta. Eu vou responder duas perguntas, hein? Quem quiser perguntar alguma coisa aí, ou sobre a live, ou sobre outro tema referente à leitura, fiquem à vontade. E aí, assim que acabar essa live, eu vou publicar ela aqui no meu Instagram. E aí, vocês enchem aí de comentário. Pode comentar mais de uma vez, né? De repente, 2 vezes aí, ter mais chance de ganhar. Então, bora que bora. Tá certo? E quem não tiver perguntas, só manda um ok, fala que você curtiu, né? Pra eu saber o termômetro aí, se vocês gostaram. Não, o Tony Robbins eu ia falar hoje sobre o Tony Robbins, mas eu acabei resolvendo falar sobre o sono. O Tony Robbins vai ficar pro final de semana. Ou na live de sábado, ou na live de domingo. Vamos ver. Boa, Gabriel, mas ó, você comentou aqui,
mas é importante você comentar depois que a live acabar, beleza? Eu vou publicar ela e você comenta, tá? Eu vou responder a pergunta aqui da Marcinha pra gente, antes de encerrar, responder uma pergunta. Como despertar o hábito de leitura em adolescentes? Livros bons e curtos. Revolução dos Bichos é um livro que eu acho que ele vai gostar. A pessoa vai, o adolescente vai gostar, porque é um livro bem dinâmico e é uma fábula, né? Eu achei muito massa, eu li ele esses dias, achei fantástico. E um outro também é o Hobbit, ou Harry Potter, que eu acho que é um livro que, quando eu era da adolescência, que eu não tinha o hábito de ler, eu li esses livros pelo menos, depois que eu fui para os livros de não ficção. Então foram livros que me ajudaram aí. Livros de história, geralmente adolescente vai ter mais vontade de ler, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. A live de hoje vai chegando ao fim. Obrigado para vocês aí, para mais uma presença. Quem não se cadastrou no desafio ainda, não perde tempo. O link está na bio. Clica lá, é gratuito. Eu gravei hoje a aula número 1, que vai pro ar na semana que vem, na terça-feira. Galera, um conteúdo que eu nunca divulguei nesse Instagram. Conteúdo muito, muito bom, que vai ajudar você a criar o hábito de ler. Se você já tem esse hábito, vai deixar esse hábito mais forte. E ao mesmo tempo vai ensinar um método simples que você pode utilizar para aplicar o livro na sua vida, o conhecimento do livro na sua vida. Beleza, gente? Ó, amanhã, 8 da noite, estarei aqui de novo, tá certo? O tema da live divulgo meio-dia, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, e eu espero ver todo mundo aqui amanhã, nesse mesmo horário, beleza? Vou publicar agora aqui, ó, bombardeia de comentário para ver, eu quero ver o que vocês vão aplicar da live de hoje, tá certo? Gente, fique com Deus, boa noite e até amanhã.